assunto sério. A Covid-19 ainda está entre nós. E segue matando, viu? Porque, 13 pessoas morreram por causa da doença somente em janeiro deste ano. Vamos nos vacinar, meu povo. Balança! A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, SESACRE, divulgou um boletim epidemiológico que aponta um preocupante aumento nos casos de Covid-19 no estado. Apenas na quarta semana de janeiro de 2025, foram registrados 2.385 novos casos e 12 óbitos confirmados. De acordo com a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização, PNI Acre, Renata Quiles, a maioria dos óbitos foram de pessoas que faziam parte do grupo de risco. Os grupos de risco, mais uma vez, têm demonstrado a fragilidade diante da doença. Entre as vítimas, nós tivemos idosos, a maioria delas do sexo feminino, e com associação de comorbidades. E este é realmente o público que demonstra aí maior fragilidade quando acometido pela doença. Mas tivemos muitos avanços a partir da implantação da vacina, em Covid-19. Desde o início da pandemia, o número de casos graves reduziu, o número até de circulação da própria doença diminuíram os registros, isso já a gente pode acompanhar ao longo dos anos. Mas o que precisamos fortalecer nesse momento, principalmente nesse período de chuva agora, é que os grupos prioritários, por isso desse nome, por isso dessa diferenciação para a população geral, são as pessoas que por alguma condição de saúde ou pelo risco, de onde ele está situado ou pela questão da faixa etária, ele em contato com doenças principalmente respiratórias, como por exemplo Covid, a influenza, sarampo, são as pessoas que desenvolvem, podem evoluir para as formas mais graves da doença. Desde 2023, o estado contabilizou 58 óbitos pela doença, sendo a maioria, mais de 65%, em pessoas acima de 60 anos. Dentre as vítimas, 28 eram do sexo masculino e 30 do feminino. O levantamento indica que mais de 67% dos óbitos ocorreram em pessoas com hipertensão e diabetes, enquanto cerca de 32% não tinham histórico de doenças prévias. A coordenadora do PNI Acre ainda chama a atenção para as sequelas que a Covid-19 deixa no indivíduo acometido pela doença. Temos que lembrar que a doença deixa sequelas. A Covid-19, ela, passando pelo nosso organismo, tenha você tido sintomas graves ou nem percebeu, nem soube que estava com Covid por desenvolver manifestações leves, a doença nunca passa pelo nosso organismo sem causar algum dano, sem deixar uma sequela. Dentre os municípios que apresentaram mortes por Covid-19 só este mês, estão Feijó, com 2 óbitos, Tarauacá, 2, Assis Brasil, 1, Cruzeiro do Sul, 1, Marechal Taumaturgo, 1, Chapuri, 1, Capixaba, 1 e Rio Branco, atualizado até esta quarta-feira, com 4 mortes, dos 1.957 casos, de acordo com a coordenadora municipal de vigilância epidemiológica, Socorro Martins, totalizando agora 13 mortes em todo o estado só neste mês. Nós tivemos um aumento muito grande no mês de dezembro, onde em uma semana só nós verificamos que tinha mais de 900 casos confirmados e alguns óbitos também em 2024. Então, em 2025, nós estamos com a tendência de queda, leve, mas está com a tendência de queda, mas os óbitos, eles são, não é o que é o esperado, já são 4 óbitos, que é um número bem maior do que a gente tinha nos últimos meses de 2024. Mesmo com o esquema vacinal em dias, Socorro Martins alerta a população para as medidas de prevenção, higienizar constantemente as mãos, usar máscaras em locais públicos e evitar aglomerações. São algumas das medidas para evitar contrair a Covid-19. A vacina ela não veio com a promessa de que você não vai pegar a doença,
Você vai desenvolver doença, mas não vai agravar o quadro. A não ser aquelas pessoas que têm comorbidade, que têm que já está naquela faixa etária, né, mais elevada, acima de 60 anos, as crianças, gestantes, puérperas. Tanto que essas pessoas elas devem ser vacinadas todo ano. Dói, né? Mas tem que tomar, gente. Tem que tomar a vacina. Eu conheço gente que tomou 2 doses só. Naquela época lá que tinha que tomar. Depois, né? Vamos tomar, principalmente se você é do grupo prioritário, né? Idosos, profissionais de saúde, as crianças, aqueles que têm comorbidades ou as doenças crônicas. Como destacou ali a Renata Quiles e também a Socorro. Aliás, obrigado pelas duas, pela atenção e gentileza de conversar com a nossa equipe.